No nosso programa anterior de língua portuguesa, a gente viu que o Enem usa músicas, poesias. Que tipo de questões podem ser cobradas em relação aos textos? O enfoque é sempre em testar suas habilidades de leitura de uma gama variada de gêneros, muito mais do que cobrar reconhecimento de classificação gramatical, por exemplo. Então, o que significa cobrar habilidades de leitura de gêneros diferentes? É se você reconhece como que aquele texto foi montado, como que ele é amarrado internamente, como que ele produz efeitos expressivos a partir de determinadas estruturas sintáticas ou escolhas vocabulares. Tem algum tipo de texto específico que tem uma chance maior de cair no Enem? A gente poderia falar, de um modo geral, que os textos que circulam mais socialmente e em situações de maior prestígio social têm mais chance. O que significa? Que vai cair mais provavelmente, por exemplo, um gênero jornalístico do que um rol de roupa suja, ou uma lista de compra de supermercado, que são gêneros textuais também, mas com circulação mais restrita e menos prestigiados. Agora, se eu fosse pensar para esse ano, eu acho que há uma grande mobilização social em torno da leitura de gêneros jornalísticos. Muito da discussão política que a gente tem tido esse ano e que tem mobilizado até emocionalmente muitas pessoas, passa por um exercício de leitura de gêneros jornalísticos. Como é que você cria uma notícia, que escolhas estão implicadas naquilo, como é que você seleciona uma manchete, como é que você seleciona uma foto dentro de uma notícia. Gênero jornalístico seria a barbada para esse ano, assim, eles estão absolutamente em evidência. Então, a professora Mara escolheu uma questão que foi toda baseada em uma tirinha. Vamos ver? Sim, claro. Então vem, professora Mara, conta pra gente. Olá, galera. Eu sou a professora Mara, de Língua Portuguesa, do Pro Universidade, e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Percebam que nesse texto nós temos a mistura de dois códigos, o código verbal e o código não verbal. O código verbal está relacionado às palavras e o código não verbal às imagens. Nesta situação, nós temos também outro fator bastante importante. A personagem aqui, ela não está falando, ela está pensando. Prova disso são aquelas bolinhas que ligam o balãozinho do pensamento até a personagem. Vejam que nós temos aqui um período composto. O período composto é aquele que apresenta mais de uma oração. Nesta situação, nós temos a conjunção mas. E esta conjunção, ela indica uma adversidade, ou seja, uma quebra de expectativa. Mas, sintaticamente, inicia uma oração coordenada sindética adversativa. Sabemos que o Enem não cobra essa nomenclatura, mas ela vai cobrar os significados. Portanto, mas aqui nesta imagem apresenta a ideia de quebra de expectativa, oposição de ideias. No enunciado nós temos, nessa charge, o recurso morfossintático, que colabora para o efeito de humor, está indicado pelo... Analisem com atenção aqui no enunciado a expressão morfossintático. Morfo significa classe gramatical e sintático está relacionado à função. Nas alternativas que nós temos aqui, eles vão trabalhar justamente com a questão da morfologia para depois o significado. Na letra A nós temos emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra de expectativa ao final. É a resposta desta nossa questão, visto que nós já analisamos lá no texto que há essa quebra de expectativa. Letra B diz uso da conjunção aditiva, mas pode até aparecer como uma conjunção aditiva, porém ela vai ter que estar construída da seguinte forma: não só estuda, mas também trabalha. E aí o mas apresenta essa ideia de adição. Retomada do substantivo mas, que desfaz a ambiguidade. Não há ambiguidade nenhuma presente no texto. Utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal. Já quebra por aí, porque o lá é um pronome, o a é um pronome que não é usado em situações de formalidade. Encontrá-la, buscá-la, ok? Letra E, repetição da forma verbal é.
que reforça a relação de adição existente entre as orações. Não há uma relação de adição, há uma relação de adversidade. Portanto, confirmamos, então, que a resposta correta é a letra A. Muito obrigado, professora. Em que o aluno tem que prestar atenção quando ele se depara com uma tirinha? A tirinha é de um gênero textual que exige uma articulação entre a leitura de signos verbais e não verbais, como a professora Mara tinha falado. A tirinha e outros gêneros próximos, contíguos, como quadrinhos, como charges e tal. Uma coisa muito importante, assim, específica para a leitura desses gêneros é você conjugar o que você está lendo, o que está escrito, com a imagem. É muito comum que os alunos prestem atenção só no que está escrito. E algumas vezes o efeito de humor é produzido pela imagem, pela tensão entre o que está escrito e a imagem. Repara, por exemplo, nessa tirinha que a Mara comentou, o garoto está repetindo inicialmente um discurso moralista de condenação à preguiça, mas o efeito de humor já começa porque ele faz isso completamente derretido na cadeira. Ele está ali quase dormindo e reproduzindo, e aí o efeito é de criar um artificialismo nisso, né? Relativizar, ele está reproduzindo uma condenação moralista à preguiça, estando numa posição completamente preguiçosa ali. Então, juntar essa leitura da imagem com a parte escrita é muito importante para todos esses gêneros, como charge, como tirinha, como quadrinhos. E o que o aluno precisa saber para acertar essa questão? Para essa questão especialmente, em termos de familiaridade com alguma construção sintática específica, é de construção de períodos compostos por mais do que uma oração, 2 orações, por exemplo, nesse caso, e perceber qual que é a função que tem aquela conjunção, o mas. Poderia ser outra conjunção. E que é basicamente o quê? Essa palavrinha que cria a relação entre uma oração e outra. Isso que ele precisa saber para acertar essa questão. Variedade de gêneros. Explica isso melhor pra gente. A gente geralmente aprende na escola, desde as primeiras séries, assim, que há 4 ou 5 grandes tipos textuais, né? Assim, o texto descritivo, dissertativo, às vezes dissertativo e diferencia de argumentativo, texto narrativo, enfim, injuntivo, né? Mas isso são estruturas internas muito gerais. Essas estruturas, na verdade, podem circular socialmente de maneiras muito diferentes. Por exemplo, uma narrativa, que é um texto que dispõe acontecimentos ao longo do tempo, tentando dar um sentido para eles, pode aparecer em textos variados, que se definem pelo uso e não só pela forma. Você pode ter uma narrativa num depoimento para a polícia, você pode ter narrativa numa piada, você pode ter narrativa numa carta de amor. Então, quando a gente fala que o Enem e o ensino médio, de um modo geral, deve preparar os alunos para ler gêneros variados, o desejo, o sonho por trás disso é que a escola sirva para botar você em contato com os textos relevantes que de fato circulam na sociedade.